Estamos aqui, né, Alê, para mais um episódio com a palavra você. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre um assunto que eu mesmo não conheço, não domino. Então, hoje é um dia da gente aprender mesmo com o nosso convidado. É, Você não domina, mas adora é, usufruir, né, Bia? Você, então, é exato. uma grande usuária. Eu acho que Quero mais e mais. Queria ter um próprio para poder usufruir. amém. Eu vou adorar ser sua sócia nele. Não pode falar Também. não, né? Não, não pode, não Tem que pode. emprestar. Tem que Tá emprestar, bom. tem que emprestar. E é isso aí. Aqui hoje, no Com a Palavra Você, mais um episódio do nosso podcast da Palavra Comunicação. O comandante Carlos Fraga, hoje especialista em importação e vendas de aeronaves. Seja muito bem-vindo, Carlos Fraga. É um prazer ter você aqui no nosso podcast. Obrigado, gente. Assim, é muito satisfatório, né? Vocês recebem tantas pessoas boas aqui e ter essa oportunidade de vir e poder falar um pouco mais sobre o que a gente faz. Que para muita gente, às vezes, é um mercado distante, mas te falo que está muito pertinho de vocês, viu, esse mercado. Que a É, aviação executiva, hoje, ela é muito acessível e a gente vem conquistando. Eu falo assim, que o meu objetivo é desenvolver a aviação executiva no Brasil. E para isso a gente vem trazendo esclarecimentos. Então eu agradeço a oportunidade da gente conversar aqui hoje, porque vai ser muito rica essa nossa conversa e tenho Com certeza que a gente vai tirar certeza. muitas dúvidas. E vamos falar assim, você já traz um know-how grande, são 22 anos de mercado de aviação que você trabalha. Começou conta um pouco da é. nossa história, como é que você começou? Ah, assim, na verdade isso começou, acho que já veio lá de berço mesmo, desde bebê, né? Sempre fui Uhum. apaixonado mesmo por aviação. Durante a minha infância e adolescência, o que tinha de jornal, revista de aviação, eu consumia aquilo. E em 2002 eu entrei definitivamente para aviação executiva e eu sempre quis aviação executiva. E como é que você entrou? Conta pra gente, porque eu sei de. Eu É lá em como que casa. como Eu a lá em pessoa. casa eu tenho um É. menino que fala que quer ser comandante, quer ser piloto, quer Qual é o pilotar caminho? caça. Isso. Para aquela pessoa, aquele menino como você que tá em casa hoje. Foi uma situação bem inusitada, né? Porque era tudo um sonho, né? A família não tem ninguém piloto, minha mãe é professora, meu pai é advogado, meus avós eram garimpeiros. Então a gente era totalmente, não tinha nada a ver com aviação, assim. Só que aquela vontade de sempre querer, tentei aviação militar durante a adolescência, porque aí era a forma de você virar piloto sem pagar, né? Vamos dizer assim, o governo pagaria o Com a curso, né? formação. Na Epicar, na própria Academia da Força Aérea, porém, eu nunca fui um bom aluno, excelente aluno, fui reprovado. Uhum. E por um tempo eu pensei que não iria dar certo. Na época de prestar vestibular, eu descobri que em Goiânia, na Universidade Católica de Goiás, tinha um curso de ciências aeronáuticas. Tava começando nessa Tava época. começando o curso, a minha turma acho que foi a terceira turma. E aí eu vi aquilo ali e falei, opa, peraí, agora o negócio vai dar certo. É por Agora, aqui. agora é Deve nível ter. superior, né? Deixa eu te falar, deve ter muita gente que não sabe que existe esse curso, então é interessante você falar. Exatamente. E assim, o curso da universidade, ele não te faz piloto na prática, só que ele te faz a formação de piloto, tudo que vocês são duas etapas para É a você ser piloto. teoria A mesmo. teoria é, você faz a teoria, aí você faz uma prova para, como se fosse uma prova da habilitação, uma prova teórica. Como Aí a depois, OAB mesmo. isso, aí depois você vai fazer a prova prática, né, as aulas práticas no aeroclube ou em alguma escola de aviação. Então são etapas da aviação. Porém, a Católica fornece todas essas etapas. Todas. Porque os voos são caros, É né? uma formação É uma mesmo. formação. E você tem um curso superior. Imagina você fazer o que você ama e ainda ser formado, ter um curso superior. É o caminho Melhor mais dos curto. É o mundos. melhor dos mundos. E aí, essa foi a sua história, como você começa. Seu primeiro contato, então, foi no banco da faculdade. O primeiro contato foi no banco exatamente no banco da faculdade, assim, e a partir daí eu até falo que eu honro muito meus professores, né? Porque eu cheguei lá na Católica, eu só sabia que avião tinha asa. Mais nada. E É a sua verdade. paixão. E a minha paixão, e era Aham. aquilo ali, porque eu ficava vendo imagem de revista, lia aqueles termos, mas não entendia nada, né? Então tudo mesmo aconteceu E a é um partir da curso faculdade. apaixonante. Muito, Quando você começou, aí você muito. teve certeza que era aquilo que você queria. Então, tal fato é que virei um dos melhores alunos da sala. Não posso falar que é o melhor, porque sempre eu acho que tem alguém É. melhor que a gente, né? Uhum. Mas virei um dos melhores alunos E, da sala. Carlos, e foi fácil se colocar no mercado de trabalho? É uma profissão que tem bastante demanda?
Tem muita demanda, não é fácil, porque ela é uma profissão restrita, porém, eu sou um daqueles que eu sempre falo, o não pra mim, ele vai virar sim, em algum momento. Então, eu sempre acreditei que ia ter meu lugar e trabalhei para isso. Ia todos os dias para o aeroporto, mesmo quando eu não tinha nada. Todos os dias tinha alguém me vendo. Até que alguém falou assim: opa, vem cá, vou dar uma oportunidade para esse rapaz. E como é que foi voar pela primeira vez? Desse dia que você sentou no banco, que você passa no vestibular, até o dia que você se viu na frente da cabine ali, comandando. Aí entra em ação o comandante. Olha, eu vou te dizer assim: voar como comandante é muito mais que realizar um sonho, sabe? É você ter o domínio sobre a máquina. Eu vou te dizer que eu falo assim, chega, eu me arrepio sobre isso, porque dá uma sensação tão gostosa de você estar próximo de Deus, de você estar assim, porque a aviação é fascinante para todo mundo. Foi uma das últimas invenções da Terra, né? Vamos dizer Uhum. assim, de parte de máquina que eu tô falando, não de tecnologia. Mas construiu-se carros, barcos, inúmeras coisas. E isso começou lá antes de Cristo, o barco, né? E o avião não, foi Foi recente. no século Então você passado. imagina quantos anos o homem tentou voar. Então, assim, igual você respondendo a sua pergunta, Uhum. né? Sentar como comandante, eu te falo assim que é uma sensação. É difícil até de falar. É E muito foi gostoso. uma realização pessoal Muito, daquele menino muito, apaixonado, que muito. consumia a revista. Que consumia revista. E sua família, quando você falava que queria ser piloto, eles achavam que era um sonho? Como que eles enxergavam, já que você não vinha de uma família que tinha tradição nessa profissão? É legal essa pergunta, porque assim, eu acho que tanto eu quanto a maioria das pessoas que querem ser pilotos e não tem essa tradição na família, os pais falam que a gente é louco. É. É, meu filho é louco, é Sonhador. doido, é sonhador, é porque é caro, é isso, é Vai aquilo, fazer aquilo outro. direito, né? É, exato, vai Vai fazer fazer direito, vai medicina. fazer medicina, vai fazer alguma coisa que dá dinheiro. A palavra é sempre essa, vai ser alguém na vida, piloto. Mas não, eu já falo ao contrário, né? Hoje, no mundo, nos Estados Unidos, se você entrar em sites de emprego de aviação, gente, tem muito, tem mais de, sei lá, vou chutar um número, tem 3, 4, 5 mil vagas abertas. E me fala uma coisa, é uma profissão bem remunerada? Muito bem remunerada. E é uma profissão Paguíssima. muito difícil? Olha, é mais difícil para você entrar nela, para você abrir as primeiras portas, mas depois, se você for um bom profissional e você, porque a aviação ela não é só, Quando você fala um bom profissional, quais são os requisitos para você ser esse bom profissional? eu vou falar na parte técnica e vou falar na parte pessoal, porque a aviação, imagina assim, numa empresa existe lá a sala do chefe, existe outros departamentos, existe o pessoal que trabalha no chão de fábrica, um exemplo. O piloto não, o piloto ele sempre está ao lado do chefe. Então, além dele ser um excelente profissional voando, ele tem que ser uma pessoa muito decente, ele escuta as coisas e ele faz de conta que ele nunca escutou É aquilo. importantíssimo você Então, falar assim, isso. porque Não ele viu aquilo, não viu aquilo, não porque A ele sabe. descrição é Exato. fundamental também, né? Então, isso diferencia muito. Por quê? São coisas, às vezes, ele vai ouvir números ali que ele vai falar: Meu Deus, será que isso existe? Uhum. E realmente acontece. E dentro da aeronave acontece muito isso. A intimidade da família. Então, isso que diferencia muitos profissionais, né? Vocês podem ver, eu sempre falo, tem um amigo meu, o Rogerinho, ele voa pro Gustavo Lima. Uhum. E o Rogério é um profissional super disputado. Um chamando, ele tá num lugar, todo mundo, Rogério, você não quer voar pra mim? Rogério, você não pode voar pra mim? Por quê? O Rogério nunca comentou nada de ninguém. Ele só faz com excelência o que ele tem que fazer. Ele entrega o Ele serviço entrega o serviço e entrega todos esses requisitos. Ele cuida da aeronave, ele cuida de tudo e é discreto. E cuida e educado. e educado. Além disso, assim, é uma profissão que você está, obviamente, sempre viajando. Então, a rotina, ela fica um pouco abalada, né? Nesse sentido, às vezes, com a família. Como é que você lidou com isso nos anos que você era piloto? Olha, é difícil isso, eu falo para vocês. Exatamente, uma das coisas que me ajudou também a tomar a decisão de hoje, ser um executivo de vendas de aeronaves, foi isso. Eu passei 10 anos sem passar Natal e Ano Novo com a família. Porque no Natal você sempre vai servir alguma família que Uhum. quer passar o Natal em O outro lugar. cliente, o seu Exato. cliente é o mais Isso faz importante. parte. Então a gente é uma decisão diferenciada, só que eu lembrava sempre assim, eu lutei tanto para isso, que é meu sonho, eu não posso.
Aí a gente, em janeiro, viajava, fazia outra coisa, Compensava. compensava. A família ia entendendo. A família ia Tanto entendendo. enquanto você era filho, depois quando você constrói a sua própria família. Exatamente, nas duas Mas etapas. deixa eu te perguntar uma coisa. Mas ao mesmo tempo você conheceu muitos lugares. Olha, não só conheci muitos lugares, como você pode desenvolver uma cultura diferenciada, né? Então, às vezes, você conversa com muitas pessoas e você consegue entender várias linhas de pensamento, você consegue, como que eu vou dizer assim, diversificar até seu próprio conhecimento. Uma amiga minha fala assim, Carlos, você conversa de agronegócio, conversa não sei do que, disso, daquilo, daquilo outro, mas por quê? Devido a essas oportunidades, que eu falo sempre que é uma oportunidade, que sempre quando eu vou com alguém, eu falo, posso te acompanhar? Eu não vou lá para falar nada, só vou para acompanhar, porque ali você sempre está adquirindo Uhum. conhecimento. E na vida, conhecimento É tudo. é tudo. É Uhum. tudo. Acesso à informação. Acesso à informação. E isso é muito interessante que a gente acaba convivendo também isso na nossa profissão, né? Essa troca constante. Por exemplo, Com diferentes profissões, né? de estar podendo estar aqui hoje fazendo esse podcast com você é uma maneira que a gente está aprendendo também um certeza. pouco mais sobre o universo. Então, essa troca é importante entre as profissões, porque quando eu chegar em casa hoje, que eu for falar com meu filho, eu vou contar para ele: Júlio Neto, olha, hoje eu entrevistei um comandante e lembrei muito de você. Então, essa troca, eu acho que acontece isso com você, essa mesma sensação que a gente tem de falar assim: nossa, nunca imaginei que eu ia, Conhecer tal pessoa, que eu ia né? estar próximo de tal pessoa. Mas você vai fazer diferente. Eu gosto muito de experiências, né? Aham. Você vai convidar ele, ver um dia, você vai com ele comigo lá no aeroporto para ver de perto como que é Ah, ele isso. vai amar, Porque com ali certeza. se tomou uma decisão. Eu gosto muito disso. Uhum. Vai e sente de pertinho, sabe? Que se aquilo for a vontade Ó, mesmo, o aí. bichinho vai morder o Júlio Neto. E me conta uma coisa, já que a gente está falando dessa vontade, eu mesmo, do meu pouco conhecimento, sempre que a gente escuta falar de comandante de aviação, a gente pensa em homens. Como é que está o papel da mulher hoje nesse mercado? É boa, Alê? É uma boa pergunta, né? Porque assim, o termo comandante, ele tanto vai para homem Sim. quanto para Uhum. mulher, né? Porém, hoje as mulheres elas estão ascendendo assim de forma significativa. Inclusive, eu fiquei muito feliz agora que uma comandante mulher assumiu um King Air, que é a aeronave assim da aviação executiva mais famosa, aqui em Goiânia. E na faculdade tem várias mulheres e são extremamente capacitadas. Por exemplo, eu não tenho receio nenhum de ter uma comandante mulher. Porque eu, como piloto, olhando para a habilidade de voo, você entende perfeitamente que ela domina aquilo ali, sabe? Então mudou muito. Nos Estados Unidos, em outros países, já tem muita mulher como piloto. E eu falo para todas as mulheres: vocês são mulheres, têm o sonho de ser piloto, gente, tem que seguir. Muito Tem que bom você seguir. falar Ah, isso. Tem que Então, ó, excelente, quem está ó. acompanhando o Tem que podcast seguir. aqui, não faça como Moças. vá conhecer, vai para a universidade, vai como ele, vai todo dia para o aeroporto, se faça presente e realiza o sonho, né? Exato. Inclusive, assim, na minha empresa hoje, eu Fala o sou nome da sua empresa pra gente. Number One Aircraft. E o que a sua empresa faz? A minha empresa é especializada em assessoria de compra e venda de aeronaves e importação de aeronaves. Hoje a gente importa muito aeronave porque tem muita demanda de venda de boas aeronaves nos Estados Unidos. Importa do mundo inteiro. Mas eu sempre falo para o cliente o quê? Vamos buscar nos Estados Unidos porque é mais perto, o trâmite é mais fácil. rápido. Você vai lá, eu gosto de levar o cliente junto para ele poder ver. Uhum. É, E não só fazer uma compra virtual. Vamos lá, Sim. vamos fazer um voo de experiência. Vamos acompanhar tudo junto. Porque o processo, quanto mais clareza você tem, mais negócios você porque é faz. muita desconfiança também. É um mercado Muito, que também tem muito muito. aventureiro. Tem muito aventureiro e tem muita gente, às vezes, que falta um pouco com a verdade durante o processo, né? Eu já prezo por sempre a transparência. Eu acho que isso veio de berço. Uhum. Tanto é assim, mesmo quando eu trabalhava como piloto, eu tinha um negócio, né? É relatório e prestação de nota. Eu sempre fiz isso, a vida inteira. Uhum. Então eu gosto muito disso, eu gosto de ser transparente nos negócios e graças a Deus a gente vem fazendo Entregar aquilo que você inúmeros promete, né? negócios, inúmeros negócios. É, E me diz uma coisa, a aviação nacional, a brasileira, ela já teve muito forte no mercado, até mesmo na construção, na produção de aeronaves. Como é que está hoje o nosso mercado aqui no Brasil? O nosso mercado de parte industrial, vamos dizer assim, as indústrias elas saíram do Brasil porque todos os componentes são dolarizados, né? Uhum. E a gente tem uma carga tributária muito alta quando você importa isso. Então as empresas acabaram, a Embraer mesmo, a Uhum. Embraer foi fundada aqui, em um determinado momento ela migrou
lá para fora, ainda tem uma parte de produção no Brasil, mas em determinado momento ela migrou lá para fora por questão de tributos e mercado também. Mercado financeiro mesmo É, fez essa mão de obra e ir embora daqui. e também o cliente, né? A Embraer se especializou em jatos leves e o maior mercado do mundo é os Estados Unidos. Então ela foi para dentro do mercado principal dela para ela poder ter um desempenho mundial. Mas ela continua sendo uma empresa brasileira? Não. Ela continua sendo uma empresa brasileira com investimento estrangeiro, né? Hum. Isso aí ela vai abrindo capital e ela já... Mas ela continua sendo uma empresa de história brasileira, Bra- continua tendo as marcas e a fábrica continua também uma parte da fábrica aqui no Brasil. E a gente tem a ideia que a pessoa, para ter um avião, ela tem que ter muito dinheiro, né? A gente tem essa Exato. percepção aqui no Brasil, né? Enquanto você estava comentando ali antes de começar, que nos Estados Unidos as pessoas já nascem pensando, elas crescem já, vou ter um avião, quando eu, né? Por que essa diferença de mentalidade? Olha, o brasileiro, a gente tem... Como que eu vou dizer assim? Isso vem muito de berço de uma cultura também, né? Sabe aquela historinha do lobo mau? O americano não conta a história do lobo mau pro filho dele. Ele conta a história de sucesso pro filho dele. Imagina o seguinte, você fala pra criança, ó, não vai lá no escuro que lá tem um bicho. Ou seja, dali você tá assombrando ela pro resto da vida dela. Criando traumas. Criando traumas. Bloqueios que a O gente... americano fala, vai lá, se não tiver nada, você liga a lanterna e volta. Por quê? Encorajando o filho dele a crescer na vida. Então a cultura, ela é um pouco diferente do que se prega. Por exemplo, eu tenho 2 filhos homens. E eu não falo pra eles ir no escuro, eu não falo, tem que ir lá. Meus filhos vendem rifa, aproveitando isso. Pra quê? Pra eles aprenderem a vender e ganhar dinheiro. Uhum. Tem 5, 6 anos. Ah, você é doido? Não, não sou doido, gente. Se amanhã eu não estiver aqui, eles já sabem um caminho, né? Então, nessa parte aí, o filho americano, ele já cresce o que? Olha, eu vou construir a minha empresa e para desenvolver a minha empresa eu preciso de um avião. Porque os Estados Unidos é muito grande, como o Brasil também é grande. E as pessoas não pensam em empresas regionais, eles sempre pensam em empresas a nível nacional, Já internacional. pensam em ser grandes, Em ser né? grandes, exatamente. Então, o que que vamos dizer assim, a cartela de vida do americano? Ele vem, ele vai tirar a habilitação dele, vai ter o carro dele, vai ter a casa, o barco e o avião. Isso já vem de berço. Então, e o avião não é tão caro para nós. Eu até comentei para vocês ali atrás, né, que hoje a partir de R$ 800 mil você consegue entrar na aviação e ter um bom avião, que comece a te atender, que comece a te dar gosto, custo baixo. Só que às vezes, assim, as pessoas falam, nossa, é um absurdo, mas tem caminhonete de 650 mil hoje no mercado. Tem carro aí, Porsche, outros carros de mais de R$ 1 milhão, que supera o valor do avião e não entrega essa mobilidade que a aeronave entrega. Por exemplo, o nosso estado, que é muito do agronegócio, o fazendeiro ter um avião significa mais dinheiro no bolso, né? Significa mais dinheiro no bolso, significa mais tempo com a família e longevidade. Por quê? Se você pegar, assim, igual vocês falaram, né? Ah, um avião cai e vira matéria, né? Mas pega o número de empresários que morreram na estrada nos últimos 10 anos. Uhum. Vocês vão ficar assustados, O gente. empresário e suas famílias. Né? Empresários e suas famílias. Agora, pega o número de acidentes que dizimou famílias de aeronaves. Minúsculo. Minúsculo. Então, voar é seguro. Voar é seguro. É É o- seguro. E ganha tempo. E hoje a gente mora em Goiás, claro, um estado da sua força agropecuária, mas hoje a gente vê muitos profissionais liberais também usando o seu próprio avião, né? Advogados, médicos, artistas, tudo para essa agilidade do tempo. Como é que está Goiás hoje nesse cenário, já que a gente tem uma concentração aqui muito grande, como a Bia lembrou, de artistas que moram aqui, que precisam dessa mobilidade, dessa agilidade, grandes agropecuaristas, médicos, advogados que também usam. Eu posso dizer que a gente tem a maior frota do Brasil em aeronaves executivas de pequeno porte. Quando você fala em aviação a jato e turbohélice, uma aviação maior, São Paulo tem a maior concentração. Mas se você pegar por renda per capita, Goiânia é disparado. E hoje nós temos aqui o agronegócio, a gente tem o meio artístico, que é impossível o artista hoje Não é luxo, né, para o Não é artista. luxo, De não é fato, luxo, é uma maneira de ter uma vida um pouco melhor, né? Só vai uma dica para os empresários, né, e para as bandas dos artistas, assim. Comprem um avião no pré-estouro. Por quê? O que significa isso? Desculpa. Por quê? Olha só. Antes dele ficar muito famoso. Antes dele ficar muito Você quer um famoso. termo técnico de avião. No pré-estouro do artista, porque o empresário sente que o artista vai estourar. Aí, quando estoura, é tanto show, ele acaba perdendo dinheiro. Uhum.
Por quê? Porque normalmente, quando ele tá no auge ali, ele tem que fazer 2 shows na noite. E não tem logística no Brasil que faça Não. isso. Só o avião executivo. Então, muitas vezes, o empresário deixa passar aquele time e aí ele perde com isso. Porque aquelas dobradas que eles falam, usam no meio artístico, as dobradas, elas pagam a aeronave tranquilamente. E outra, dá mais mobilidade pro artista. E uma coisa que eu percebo também nessa parte do alto sucesso, a ausência da família, a ausência de vida em casa. E o avião torna isso tudo possível. Mas torna mais próximo, Torna né? mais próximo. Diminui as Diminui as distâncias. distâncias, exatamente. Que fantástico. E a manutenção? Você falou aí agora que é uma manutenção de baixo custo. O que envolve uma manutenção de uma aeronave? A aeronave, ela não é ano, né? A gente sempre fala isso. Ela é horas de voo e exatamente isso, o calendário de manutenção. Toda aeronave fabricada, o fabricante ele constrói um cronograma de manutenção e durante a sua existência, ele vai lançando boletins. Porque assim, vai detectando algumas falhas, às vezes alguma pequena falha estrutural ou uma falha no motor e vai lançando os boletins de correção. Mas essas falhas, elas são sempre prévias, elas não são falhas muito difícil de ser uma falha que ocasionou um acidente. Que a aviação sempre trabalha com manutenção preventiva, não com manutenção corretiva, né? O correto é isso. A não ser que o proprietário assuma o risco e não cumpra, aí ele está correndo o risco de ter uma manutenção corretiva. Mas sempre as manutenções, vamos dizer, 90% delas, 95% são preventivas. Qual que é a vida útil de uma aeronave? Olha, é interessante essa pergunta, né? Uma aeronave dessas aí, muitas das aeronaves do Brasil hoje, elas são de ano 80. Isso 76. você fala da aviação comercial ou executiva? Eu não vou falar que é da comercial, que vai assustar muita gente, mas tem muito avião de 80, 85 voando aí, que você entra dentro e fala, ó, todo um Boeing, uma aeronave aí de 30 e tantos anos. E tá voando. E voando bem. E voando bem, com segurança. Seguro, né? Uhum. Com segurança. Seguro, porque, né, gente? Porque é com manutenção. Eu digo assim, porque às vezes a pessoa fala na aviação, nossa, esse avião tem 40 anos. Mas todo dia ele pode estar dentro de um de 40 anos. Você já foi pro Panamá, já? Não. Eu voei assim. Você como voou na escala. Copa? Na Copa? Voei na Copa. Então, ali... A Copa são aviões bem antigos, Bem né? Dá pra antigos, notar. muito antigos, e estão voando com segurança, porque Já foi seguem o 2 cronograma vezes. de manutenção. A gente está falando então de 40 anos. Em 40 anos, muita coisa mudou, Muita coisa principalmente na mudou. área da tecnologia. Exato. Eles conseguem se adequar, eles tendo a estrutura de 40 anos atrás, motor de 40 anos, mas a gente consegue trazer as novas tecnologias para dentro dessas aeronaves? Exatamente isso que você falou é o ponto principal. Por exemplo, o Beechcraft, o King Air, vamos falar do B200, que é uma aeronave muito famosa, muito versátil e muita gente gosta dela. Ela é aprovada no mundo inteiro. Tanto é que o modelo B200 é o único aprovado para o presidente americano voar em aeronaves turbohélice. O único aprovado em turbohélice que não seja jato. Essa aeronave, ela é a mesma, a fuselagem dela é a mesma. Nós estamos falando desde lá de 70 e pouco, ela é a mesma. Os motores sofreram algumas evoluções durante a transição, foi colocados motores mais potentes. Porém, o que mudou nesse avião? Só a evolução tecnológica, que é a parte de painel. Mas o sistema da aeronave é o mesmo. Então, assim, isso é tão seguro que isso vem há anos e anos e anos e anos atrás e está até hoje, mudando essa parte da tecnologia. Que hoje vocês verem muitas telas lá no painel da aeronave, né? E antigamente era reloginho, né? Que o pessoal fala, né? botão, reloginho, né? Então isso foi substituído, porque a aviação, ela é a relação peso-potência. Quanto menos peso você tiver, melhor eficiência você vai ter da aeronave. Então, quando você transforma isso em tecnologia, você tem menos peso dentro da aeronave, automaticamente mais segurança. Agora, falando em números, como está na sua empresa? Quantas máquinas vocês comercializaram no último ano? No último ano, a gente tem eu falo assim que Deus é muito generoso com a gente, né? E, por outro lado, eu também falo porque a gente presta um trabalho muito aberto e muito claro. No último ano, nós fizemos 27 importações dos Estados Unidos para cá e da Europa. E foram mais 8 negócios dentro do Brasil. E esse ano, inclusive, eu estou focando muito em fazer negócios no Brasil, porque eu quero ficar mais próximo do meu público. Você acaba que você faz muita importação, mas acontece negócio no Brasil todo dia. Todo dia tem alguém vendendo um avião dentro do Brasil. De compra, venda, troca. Venda, troca, todo dia está acontecendo. E essa questão de cotas? A gente tem escutado falar, muita pessoa compra uma aeronave por cota. Como é que é isso? Já vou vender aqui agora. Inclusive, eu tenho 50% de um King Air F90 aqui em Goiânia.
para venda, tá? Se alguém conhecer, um empresário Interessados. interessado, procure vocês me falem. E cota é o futuro. É o futuro. É algo que já existe há anos e anos em outros mercados. E é o futuro. Por exemplo, nós três. Eu tenho uma demanda de 5 horas, você tem uma demanda de 10, você tem uma demanda de 10. Por que que às vezes vou ter um avião sozinho? Uhum. A gente compra, todo mundo vai usar. Rateia Tem tudo. a Rateia tudo. manutenção, piloto. E a gente tem aeronave à disposição para tudo que precisa. Isso é muito E eu viável. posso Isso é- falar que sou dona de um avião. Exatamente. Isso é mais comum em mercados, no mercado norte-americano, por exemplo, essa Isso- questão de cota. De multipropriedade seria, isso né? já acontece lá há muito tempo. Inclusive, assim, tem empresas especializadas nisso, nesse mercado de cotizar aeronave lá. E são gigantes, até na Bolsa de Valores dos Estados Unidos eles estão. E no Brasil, começou há um tempo atrás. Acho que a SET aqui em Goiânia, ela é pioneira nisso. A LifeJet, ela é pioneira. E hoje eu importo aeronaves para essas empresas que estão crescendo no Brasil também. Tem empresa em Minas Gerais, a Gomes e Maia, GMA. Essa empresa está parada, Voando. voando. Recentemente eles trouxeram uma aeronave e agora já estão encomendando outra. Então, assim, uma empresa que vai adquirir aí Então é um mercado em ascensão, né? muito promissor e muito interessante. Automaticamente isso gera mais renda, automaticamente isso aumenta o número de oficinas no Brasil. Outra coisa que a gente está precisando de mecânico, gente, por favor, É isso, mecânicos. ótimo. Mão de obra A aviação está qualificada, precisando né? de E gente E como qualificada. formar esse profissional? Aonde a pessoa que quer se especializar nessa área, qual é? Senac, Senai, onde tem esses cursos? Vou falar Ótimo você tudo. falar sobre Vou isso, hein? falar tudo. Ciência, o Oportunidade- curso de ciências oportunidade de aeronáuticas emprego. aborda todas as áreas da aviação. Hoje, quem que é jovem hoje, quem entrar para aviação, vai lá na Católica, vai em outra universidade no Brasil, né? Porque o alcance do nosso podcast é mundial, né? Aham, claro. Então vai aonde tiver uma universidade, especializa nisso. Por quê? O curso superior ele sempre vai ser uma porta de entrada a De mais. engenharia aeronáutica, de ciências Tudo, aeronáuticas. engenharia, ciências aeronáuticas, de tudo. Vai para uma universidade, faz a formação, que de lá você vai vir aqui para a parte prática. Isso vai acontecer assim, e eu te digo, se você pegar um exemplo, um bom salário hoje de um médico, de um dentista, de 20, 30 mil reais, não dando exemplo, né? Às vezes, o médico termina a faculdade, ele vai fazer a residência de 2, 3 anos, depois ele vai tentar isso, vai tentar aquilo, e vai. E às vezes, um piloto com 5 anos, ele já está nesse salário, ou menos. Então, assim, acaba que é uma carreira promissora. E de piloto, você pode virar um vendedor de aeronaves, você pode... É só você adquirir conhecimento, né? Um dono de uma empresa Dono de de uma cotas, empresa como de você fala. cotas, exatamente. Então, assim, é um mercado hoje que ele ainda tem muitas oportunidades. O Brasil, eu falo que a gente é os Estados Unidos de 40, 50 anos atrás. Então, os Estados Unidos hoje tem 200 e poucas mil aeronaves país em executivas, né? ascensão, né? Em Então crescimento. a gente tem muito para crescer. Muito Então para tem crescer. muito negócio aí para E como que você cresce? ser feito, né? Num dia de hoje, onde você tem que ir com internet para todo lugar. Por exemplo, como que você pega uma caminhonete e vai lá para Manaus? Como que você pega uma caminhonete e Não vai tem lá como. para o Acre? Né? Você tem. pode até ir, só que você vai gastar 3, 4 dias para ir, mais o seu compromisso Não. lá, 3, 4 dias para voltar, você já perdeu o negócio. Exatamente. E tempo hoje é E muito tempo. dinheiro. E né? tempo E é muito perigo dinheiro. mesmo, né? E o perigo, né? Exatamente. É. Então eu fomento muito isso, gente. A aviação executiva ela é muito importante. Eu lembro, antes de existir a universidade aqui, o curso na PUC, a gente vê muito escola de formação de pilotos, né? E elas existem ainda? Como é que tá essas escolas? Existem, são maravilhosas, elas prestam um curso técnico, né? Uhum. De piloto. Porém, eu recomendo sempre a formação superior, porque hoje a seleção das empresas, por exemplo, a minha empresa, eu só me interesso por profissionais que tenham formação superior. Porque esse profissional, ele vem diferente, a cultura dele já é diferente, a cultura de gestão dele é diferente. Então, assim, não desabonando os pilotos que não têm essa formação, todos são maravilhosos, mas eu quero dizer que todo o mercado acompanha uma Você evolução. valoriza essa formação. Exatamente. Eu valorizo e as empresas vêm valorizando também. Eu fiz essa pergunta porque eu conheço alguns casos que a pessoa tem o seu avião, tem o seu comandante ali, uma coisa, mas ela se interessa também em querer aprender, não para ela se tornar um comandante, mas para ela falar assim, não, eu quero estar do lado, eu quero entender o que ele está fazendo, eu tenho essa paixão de também
também que segurar um pouco. Acontece isso também, muito do seu cliente buscar essa formação? Acontece, e eu vou falar uma coisa que é uma realidade em poucos anos, tá? A maioria dos proprietários de aeronaves dos Estados Unidos hoje, eles são pilotos. Por quê? Não é porque eles querem, não, é porque não tem um profissional. Então, se você imaginar que vamos falar da PUC. A PUC hoje tem lá 180 alunos. Desses 180, às vezes uma fração de 50% vai virar piloto. Uhum. Nós estamos falando de 90, né? Tá entrando 2, 3 aeronaves novas no Brasil por dia. Não vai suprir. Nunca. Então não vai faltar Nunca. emprego. Ou seja, se os próprios donos não aprenderem a voar, daqui a pouco, às vezes, eles não vão ter profissionais. E vão ter máquinas ali baratas. E vão ter máquinas para. E o avião cada vez mais vai ser essencial. Então, assim, essa questão do proprietário voar, isso é uma tendência natural que vai acontecer. E você falando disso, ótimo entrar nesse assunto. Muitas máquinas chegando, muitas aeronaves, profissionais se formando. Como é que está a questão dos nossos aeroportos, tanto para voos executivos Exatamente, Ale. quanto para voos comerciais? Qual é a nossa capacidade hoje? Olha, isso é bem interessante. É um assunto bem interessante. Assim, nós estamos em Goiânia, né? Quantas vezes vocês descem no Finger lá no gate? Quantas vocês descem nas escadas pelo... Ontem eu desci nas É, escadas e eu acho, estava eu, a- chuviscando. eu acho que é mais pelas escadas aqui, Vocês já né? desceram nas escadas dos Estados Unidos? Não. Nunca. É. Né? Então, o que acontece? O Brasil é sempre assim, faz primeiro, depois a gente vê o que dá. É uma coisa, uma pauta interessante que a gente tinha que até reunir mais com os nossos senadores, com os nossos deputados aqui, para a gente buscar mais evolução da aviação. Por quê? A aviação sempre está ligada a progresso, a crescimento, não a retrocesso. Então, hoje, a nossa estrutura aérea, a nossa estrutura aeroportuária, ela ainda tem um déficit ainda. Goiânia tem um terminal novo que não comporta. Ele já foi inaugurado sem comportar. Uhum. Olha que loucura. Já É. foi inaugurado defasado. Defasado. Isso é uma loucura, mas é o Brasil, né? Então essa Então parte essas assim, questões de a gente tem infraestrutura, que brigar mais por isso, porque a aviação desenvolve. Ninguém vai pegar um avião de São Paulo e vir te encontrar aqui que não seja um negócio promissor. Uhum. Então a gente sempre tem que lembrar disso. É aviação, é desenvolvimento. É aviação, é desenvolvimento. Ou coisas que valem mais ainda, né? Que são encurtar as distâncias, de ver filhos, de Uhum. ver, né? E outras situações. E porque e devido a isso, as nossas passagens aéreas, eu falo que viajar ainda no Brasil hoje dentro da aviação comercial é muito caro. Tem muita gente que assusta, fala assim: nossa, é mais barato eu ir para a Europa, eu ir para os Estados Unidos do que para o Nordeste. para Manaus, ou Exato. pro Acre, né? O que faz essa passagem ser tão cara? Olha, eu estava até ouvindo tinha um diretor da TAM em um dos voos que fui para os Estados Unidos, ele estava comentando. Ele fala que a empresa, né, ela tem um software, e esse software ele faz um equilíbrio entre todas as passagens, e acaba que no Brasil, é porque a gente consome tudo em reais. Se a Uhum. gente transformar isso para dólar, você vai ver uma diferença significativa nisso. Por exemplo, eu estava olhando uma passagem para São Paulo, ela está R$ 1.200. Para o número de R$ 1.200 é um número expressivo. Agora, quando você leva ela para $200. dólar, dá $170. Dentro dos Estados Unidos, você não compra passagem de 170, você compra passagem de 200, de $300. Agora mesmo eu paguei um trecho de Miami para Atlanta, $380, que eu comprei já perto da hora do voo, Então Com também. bagagem ou sem bagagem? sem bagagem. Agora não tem É. mais bagagem, né? E também tem essa questão de se antecipar, né? Você sempre vai pagar mais barato Exato, é. quando você se antecipa, né? E a aviação ela é um mercado dolarizado, então a gente sofre esse impacto na nossa moeda. Na verdade, o nosso real, infelizmente, está Tá muito fraco, muito desvalorizado. desvalorizado. A Acontece questão muito é isso, porque a aviação ela é dolarizada, acaba que tudo é dolarizado, né? Então acaba que esse software ele tem que equilibrar, porque senão as empresas fecham e Uhum. a gente sem avião também, a gente não vai pro Nordeste, não. Deixa, não vai. E como você disse, envolvem muitas coisas, Envolve né? muitos fatores, exatamente. Muitos fatores de né? profissionais qualificados, de uma manutenção constante. E já que a gente está falando de valores, de preço, disso tudo, cada vez mais a gente vê a aviação ficando tão luxuosa quanto os navios. A gente vê pessoas que compram um Nossa. avião e que quando compram já pensam no enxoval do avião, na personalização do avião. Cada jatinho. E as empresas estão se especializando nisso também, né? Estão se especializando. Goiânia tem ótimas empresas, né, que fazem também essa personalização. Que Tanto assim, interessante. é um negócio interessante aqui, um dado. A pintura, você pode pintar seu avião da forma que você quiser. Uhum. Você pode chegar lá e fazer a sua pintura, você personaliza ele.
Isso é muito interessante, né? A parte A interna, E customização. a dentro customização também? dentro também, desde que não se Mantenha. instale nenhum equipamento que não seja permitido. Uhum. Porque isso também tem uma fiscalização, né, da ANAC e uma normativa que você não pode, por exemplo, chegar lá e colocar uma televisão que ela não seja homologada para estar dentro da Certo. aeronave. Então, tudo que vai dentro do avião hoje, ele tem que ser homologado para aquilo. O material que vai dentro, tudo tem que ser homologado pela ANAC. Então, existem normas, né, e regras que são seguidas assim à risca nisso aí. E qual foi, assim, a aeronave mais luxuosa que você já voou? Olha, eu tive o prazer de estar dentro, né? Tive o prazer de participar da comercialização que foi de um Gulfstream 4. É uma aeronave da mesma família da aeronave do Gustavo. Ele teve um Gulfstream 4 também, e agora ele tem um Gulfstream 5, que é uma aeronave maior. Então, assim, aquele ali é um avião para 16 passageiros. Eu. Descreve pra gente aí um pouquinho. Não, assim, O conforto e o luxo. eu sempre falo, né? É uma primeira classe totalmente sua. Nossa. É uma primeira classe totalmente sua. Com poltronas que reclinam, que viram cama, com o serviço De de bordo. comissaria de bordo, um painel. O piloto, ele realmente está dentro de um Boeing, né? Um Boeing Uhum. executivo ali. Então, assim, é tudo muito perfeito. Só que é uma aeronave que o valor dela já é significativo, já se aproxima aí de Quanto? perto dos entre 50 e 80 E milhões me de fala uma reais aí. coisa, e essa aeronave, ela voa, por exemplo, ela faz um voo A autonomia São dela. Paulo, Miami, em quantas horas? São Paulo, Miami. A velocidade é similar à A do- velocidade Bom. de uma aeronave comercial, né? Porque a tecnologia é mais ou menos a mesma. Certo. O que muda realmente são as questões da exclusividade, né? Uhum. Porque no mundo, né? No mundo inteiro existe muito isso, exclusividade. Porque muitas vezes tem artistas ou pessoas ou empresários que não vão pegar uma primeira classe, primeiro porque ele quer decolar na hora que ele quer. Às vezes ele vai trabalhar até a hora que ele quiser, ele vai decolar a hora que ele quer. A grande vantagem da aviação executiva é essa. É você não ter um horário, você ter a liberdade de fazer o que você quer e no seu tempo. Uhum. E isso muda muito. Imagina que você vai para São Paulo, você vai falar, olha, eu tenho um compromisso às 2 da manhã e eu vou chegar e vou dormir na minha cama. Sim. E ponto final, É um né? conforto que não tem preço, É o né? conforto que não tem preço. E já que a gente está falando de artistas aí, como você citou o Gustavo Lima, a gente está pensando aqui falando de aeroportos da estrutura de Goiânia, de São Paulo, de Miami. Mas e os aeroportos das cidades do interior, que alguns têm capacidade para receber voo só durante o dia, que não tem uma sinalização, uma iluminação. Como é que está esse processo dessa adaptação desses aeroportos? Olha, isso ainda vai levar algum tempo. É uma realidade nossa aqui no Brasil. As empresas estão, como que eu vou dizer? Tem parte que está privatizada, tem parte que o Estado ainda está tomando conta, a CCR está tomando conta de uma parte. Porém, o que tem atende da forma que está. Só que às vezes algum lugar que você quer ir que é mais remoto, você vai ter que pousar numa cidade próxima, se for à noite, e vai ter que deslocar de carro até aquela cidade menor. Mas isso é uma situação que a gente ainda exige muita força política ainda para poder mudar e poder melhorar isso. E existe uma bancada forte defendendo vocês no nosso Um Congresso? lobby. Olha, tem, mas Porque eles sempre. também usam. Eles Vamos, também usam. vamos pensar que os governantes, Eles eles também sabem da usam. necessidade, né? Mas eu até falo que vamos convidar mais jovens e mais pessoas que estão na aviação para a gente entrar mais forte nisso, que a gente tem que aumentar essa força, porque é necessário o nosso Brasil crescer. Para o desenvolvimento. É necessário, é necessário. A aviação é necessário. Quer ver um exemplo, gente? O Nordeste está bombando. A gente foca aqui no Centro-Oeste, no Sudeste. Uhum. No Nordeste, a aviação executiva está bombando. Recentemente foi construído um aeródromo privado perto de Teresina. Está bombando. E é privado, e tá Isso lá. aumenta o turismo, aumenta o Aumenta comércio, tudo, a aumenta agilidade tudo. de tudo. E hoje em dia, a gente comprando tudo aqui pela internet, né? Que a gente fala, como que essa coisa chega até a gente? Eu compro uma coisa no Nordeste ou eu compro fora do Brasil, vai chegar na porta da minha casa. Eu acredito É. que a gente tem uma dificuldade de logística, tanto por terra quanto por mar. Eu acredito que hoje o que mais se trabalha seja Aviação. aviação Aviação. de carga, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui em Morro de São Paulo, e na ida eu fui de avião executivo, e na volta não teve como voltar de avião executivo, eu Você voltei de linha aérea. Aí eu saí, né? Você sai de Goiânia, pousa lá em Morro de São Paulo, ou seja, 2 horas e pouco de voo, tá lá em Morro de São Paulo.
Você aproveita Sai- seus dias. Deixa eu só te perguntar, você saiu de Goiânia, foi para Salvador e foi para Morro? Não, fui direto porque para a pista de você foi Morro de no São Paulo. Fui no voo avião executivo. no executivo. É. Até para Morro de São Paulo. Aí pousei lá em Morro de São Paulo, passei os dias e na volta a aeronave tinha outro compromisso, não pôde, eu tive que voltar de aviação comercial. Que tarefa. Aí sim, foi para Aí, Salvador. aí você fala, não, realmente o avião executivo ele faz toda a diferença, porque assim, como eu te disse, você pode ir lá, sair do hotel meio-dia, você pega seu voo 1 da tarde, quando for 4 horas da tarde, você tá aqui, você vai pra igreja, você tá com sua família, você vai fazer tudo que você quiser. Então não Aí tem que você esperar saindo no de Morro de São Paulo aeroporto, né? só de barca, que você pega lá a Não, catamarã. aquela Não, e barca, pra né? piorar, Aquela barca você nem me não, e pra fale dela. piorar, o tempo tava fechado, e aí teve que pegar aquele ferryboat lá. Não, Não, aquilo ali. aí que horas e foi meia, 2 horas E e passando meia, mal, né? Porque e as pessoas passando passam mal. mal. Aquilo ali, ó, pra mim, pra eu voltar lá em Morro, só se for De aviação de aviação De executiva. aviação Eu executiva. acho que você pode investir nela. Vamos. Bom, A gente já vai sair daqui com, Já com o negócio com o feito. negócio feito já. Exatamente. Só continuando essa questão dos aeroportos que a gente estava falando, que precisa melhorar, que tem. O investimento hoje, você falou da privatização. Você acha que isso é uma tendência? Porque você fala da ANAC. A ANAC a gente sabe que é um órgão muito sério e que vocês, como comandantes, pessoas que o usam muito, existe um corporativismo muito grande entre vocês nisso também, né? E uma responsabilidade que se cobra muito até diferente de outras profissões onde não existe essa união. Eu vi você já elogiando um colega piloto, você falou do Rogerinho. Como é que é essa relação de vocês como profissionais e como é que é essa relação de vocês como esse órgão fiscalizador? Olha, eu costumo dizer assim que a aviação ela ainda é um meio pequeno no Brasil, né? Então todo mundo se conhece. O respeito sempre é muito grande. Existe gente ruim? Sim, mas a maioria desiste pelo meio do caminho. E só os bons ficam. Ela Costumo não sempre encontra terra Ela fértil. não encontra terra fértil, né? Que ela vai ali, porque assim, imagina que você faça alguma coisa aqui, no meio pequeno, amanhã todo mundo tá. Agora, essa relação com a ANAC, eu costumo sempre falar isso e eu falo. A manutenção brasileira é uma das melhores do mundo. Nossa manutenção é muito boa. Nossa aviação ela é muito bem feita. As normas da ANAC, elas são extremamente exigentes. Então, hoje ninguém se arrisca, hoje é muito raro, não posso falar ninguém, porque às vezes alguém, né, mas a pegar e não cumprir nenhuma norma. Tanto é assim, que se uma oficina fala que fez a revisão daquela aeronave, deixou tudo em dias, e ela assina e não tá, a ANAC vai lá e fecha a oficina. Então, hoje é muito difícil para você conseguir essas licenças. Então, Uhum. você vê que as oficinas brasileiras, elas prestam muito pela qualidade do serviço. Tanto é que eu já vi casos do proprietário falar assim, olha, não quero arrumar isso. Ó, se você não arrumar, eu não assino a revisão do seu avião. Você tem que levar para outro lugar. Carlos, então a gente pode dizer também que está cada dia mais seguro voar. Cada dia mais seguro voar. A ANAC vem fiscalizando cada vez mais. Às vezes você pousa no aeroporto no interior aí, chega lá, tem um fiscal da ANAC. Então, ou seja, ninguém hoje corre o risco mais de, vou voar irregular, eu vou estar irregular aqui para ver o que vai dar certo. Uhum. E as multas, se você pegar pela quantidade de fiscalização, são poucas. Não são muitas. Isso quer dizer o quê? Que as aeronaves estão cada vez mais seguras, que os proprietários vêm cumprindo cada vez mais seus papéis, né, de ter que fazer tudo durante o calendário e que as oficinas hoje não se prestam mais o serviço de fazer algo que não seja seguro para aquela aeronave voar. Então, como a Bia falou, os acidentes estão diminuindo, a qualidade está melhorando. Então, a pessoa hoje que quer comprar um avião, que tem essa dúvida, qual é o caminho que você dá para ela? Começar com cotas, já comprar seu próprio avião? Quem ela procura para ela começar a entender desse mercado? Quem ela procura, eu vou falar, né? Pode. @Carlos W. Fraga. Por favor. Vamos começar por aí. Eu falo sempre que a compra de uma aeronave, ela começa com um bom bate-papo, né? Que o primeiro é o quê? Você entender para que essa aeronave vai servir, qual que é a necessidade dela. Que existem várias necessidades. Por exemplo, a pessoa mora em Belo Horizonte e tem fazenda no Mato Grosso. Ela vai usar o avião uma vez no mês. Essa pessoa é interessante, de repente, ter um sócio. Uhum. Porque ela vai dividir custo, a aeronave vai continuar operando. Porque toda máquina, gente, não pode ficar parada.
Se você pegar seu carro e deixar ele um mês na garagem, se for ligar ele, a bateria tá falhando, alguma coisa, acendeu uma luz, coisa do tipo. Avião é igual. Máquina nasceu para ficar em operação. Toda máquina nasceu para ficar em operação. Agora, um artista, por exemplo, já não dava compartilhar a aeronave dele. Uhum. Né? Um empresário que tem várias filiais pelo Brasil, ele já não consegue compartilhar a aeronave dele. Então, isso, para quem está começando, primeiro é esse bate-papo, é entender o negócio para sugerir o que a gente pode buscar no mercado com melhor custo-benefício. Porque, às vezes, assim, É uma consultoria é uma mesmo. consultoria especializada, exatamente isso. Por isso que é interessante, eu sempre falo, sempre quando você estiver com alguém, vai adquirindo conhecimento, porque esse conhecimento serve para alguma outra área que você vai fazer lá na frente, né? Então, hoje a gente faz isso de forma muito, assim, cirúrgica, vamos dizer. Porque, às vezes, tanto um avião de R$1 milhão, de 800 mil atende, como um de 10 milhões. Então, isso vai ser muito relativo, de acordo com o que o cliente busca e necessita. A questão de necessidade, custo de aquisição e interesse financeiro de investimento. E uma hora voo hoje está em torno de quanto? Olha, eu vou falar aqui, né? Eu sou muito privilegiado, eu tenho um monomotor. Uhum. A hora voo do meu avião é muito barata. Ele gasta 670 litros perdão, R$670 de gasolina por hora de aviação. É um motor a pistão. Eu vou sempre com o piloto também, devido às minhas obrigações hoje. Eu não me dou o luxo mais de voar sozinho, porque você não pode também ter 1000 negócios na cabeça e deixar de cumprir uma regra do ar. Uhum. Né? Então você não pode pôr Tem operações. que estar Tem que totalmente ter essa concentrado. Exato. consciência também. Uma hora voo de um piloto hoje, para minha aeronave, é R$500 a hora. E um custo de manutenção aí, vamos colocar de mais R$500. Então vamos dizer assim, que para mim me deslocar aí por hora, eu vou gastar em torno de R$1.600. Quantas pessoas cabem no seu- O piloto e mais 3 pessoas. Já fica uma passagem bem É. barata. Fica se uma for. passagem bem E a É, liberdade de ficou voar. ótimo. Tá ótimo, tá Aí, ó, vendo, vamos Bia? pensar. Tô falando eu comecei no início do nosso podcast falando que ela é uma grande usuária. Vem cá, esse seu. E só para terminar aqui, Bia, é. e guardar esse avião? Eu sou uma apaixonada por hangar, por toda essa coisa. Quando a gente fala desse valor da manutenção, isso já está incluso também? A parte de hangaragem hoje, assim, Goiânia, por exemplo. Goiânia é um polo de aeronaves, Uhum. né? Uma aeronave como essa que eu citei, em média, a hangaragem dela está em torno de R$1.800 mês. Então, dependendo da quantidade de horas que você voa, você dilui isso aí se você não percebe. Interessante. Não percebe. Tá mais barato até do que muito estacionamento de prédio Exatamente. executivo. Ô, Carlos, foi um prazer recebê-lo. Tem alguma coisa a mais que você gostaria de salientar? Uma dica que você já deu várias aqui? Fala seu arroba de novo. Por favor. Tá, isso. Instagram, @CarlosWFraga. Né? A gente é especializado nisso. Eu quero dizer o seguinte, a gente tem que sempre falar bem da aviação e não enfatizar essa parte, porque assim, às vezes acontece um acidente, aquilo vira notícia por 90 dias. Sim. Mas o tanto de benefício que a aviação causa, o tanto que ela se aproxima, o tanto que ela faz, se a gente pensar em crescimento e pensar que os nossos filhos vão estar nesse crescimento no futuro, a gente focaria mais na aviação executiva, porque ela só traz benefício, ela não traz malefício. É uma área em ascensão. Em E nos ascensão. permite realmente sonhar também, né, Carlos? Sonhar também. E nos permite, por exemplo, ó, eu acompanho muito Instagrams de fazenda, né? Aham. Eu vi esses dias terras no Pará lá, porque existem fazendeiros sucessores, né? Esses fazendeiros sucessores, uma fazenda dele de Goiás compra 3 no Pará, mas não dá para ele ficar indo de caminhonete. Então ele já tem essa cultura cada vez mais da aviação, ela só vai desenvolver nosso país, o país só vai E é crescer. possível, né? A É pessoa possível fazer. ter um E possível. avião E a pessoa também. pode construir a sua própria pista de pouso na sua fazenda? É uma coisa rápida, fácil? Rápido, fácil. Hoje tem empresas especializadas nisso e homologa a sua pista na fazenda, ou seja, você decola da sua cidade e pousa dentro da sua casa. E como a gente já estava falando dele, o Gustavo agora construiu sua própria pista também, Construiu. dentro da Grande Goiânia, na sua Dentro da casa. Grande Goiânia, na sua casa. Para você ver, é mais um conceito de exclusividade, né? Ele não precisa mais vir até o aeroporto, ele decola da própria casa dele e pousa na própria casa Isso dele. é uma tendência. A gente ouviu falar dele, mas eu acredito que devam ter outros empresários, outras pessoas que fizeram a mesma coisa aqui no Exato. Brasil, né? Assim, é como você citou, né? A parte de pistas em fazendas, elas já existem há anos e anos atrás. Elas vêm aumentando cada vez mais.
Hoje tem muitos Melhorando, condomínios né? aeronáuticos, né, de residências, condomínios com pista dentro. A gente agora tem mais 2 pistas aqui em Goiânia que vão ser inauguradas agora nos próximos anos. Então isso é tendência porque não comporta. O que a gente tem realmente está ficando Então isso saturado. quer dizer que bons negócios virão, né? Que Bons negócios seu virão. próximo ano vocês estão prospectando também Olha, muitas vendas. muitas vendas. Só que assim, a gente, Mesmo com um dólar tão alto. mesmo com o dólar tão alto, por quê? Automaticamente, quando o dólar sobe, o preço do avião sobe, a nossa aeronave também valoriza. Então, Então, investir em avião é investir em crescimento. Eu nunca vendi um avião para um cliente que depois eu revendi ele mais barato. Nunca aconteceu isso. É um negócio promissor. Ele é um negócio que ele só vai agregando valor cada vez mais. Sempre que você faz uma venda por um preço, daqui 2, 3 anos você revende aquele avião por um preço um pouco maior. Seguro para E avião. seguro. É um Existe. investimento. Existe. Existe. E tem que ter. O seguro de casco, ele é opcional, né? Ele é opcional de você ser contratado, de você contratar ele. Porém, hoje praticamente todos os operadores optam por ter seguro nas suas aeronaves executivas. É um bem de valor agregado. Então, é um negócio que agrega muitos outros negócios Agrega que muitos outros estão em negócios. volta. Tem um ditado que fala o seguinte, né? A gente sempre fala, né? Que hangar é para-raio de negócios, né? Uhum. Então, Hangar é para-raio de negócios. E avião, então, nem se fala. olha, eu adorei nosso bate-papo. Obrigada. Juro por Deus que eu não imaginava que seria tão Também. gostoso e tão. E fora que o Carlos é uma simpatia, né, Carlos? Exatamente. Adoramos Não, você. e eu falo que é uma coisa que, assim, abre os horizontes mesmo. Até para aquela pessoa que fala, nossa, eu adoro aviação, mas eu não sei se eu poderia ser um bom piloto. Mas ele pode ser outra coisa ligada à pilotagem. Um arquiteto, um decorador que queira se especializar Mecânico. em fazer personalização Exatamente. de aeronaves. E isso está em falta. A exclusividade no mercado da aviação. Ainda tem muito que se desenvolver isso. Por exemplo, Bacana. tem a Isa, que trabalha comigo, que ela já não é focada em pilotagem, ela é focada em gestão. Com certeza ela vai ser uma futura empresária que vai estar administrando uma empresa de gestão aérea, de alguma coisa, de compartilhamento, De alguma coisa assim. catering também, né? Tem muito. Exatamente. Então, assim, isso está crescendo muito, tem muita área. Quando o nome falar aviação, tem muito a ser explorado, é um mercado promissor, eu encorajo mesmo. E eu sempre falo, gente, se eu tiver tempo, pode ir comigo que eu vou apresentar de perto. A gente vai querer. Vai, já tá marcado já. Obrigada, Carlos. Eu que Obrigada pelo agradeço. ótimo bate-papo. Fantástico estar com vocês. Eu que agradeço e até o próximo. Até o próximo. Seja bem-vindo sempre. Obrigado. E você que nos acompanhou em mais um bate-papo aqui do Com a Palavra Você, muito obrigada pela sua companhia. Espero que, assim como nós, você tenha gostado de todas essas novidades que o comandante Carlos Fraga nos trouxe. Então, compartilha, deixa seu like, conta para os amigos e também dá seu feedback. E conta pra gente quem que você quer ver aqui com a gente no podcast Com a Palavra Você. E até o nosso próximo episódio.